Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Personagens Bíblicos, o segundo vídeo da série, né? O primeiro foi sobre Adão e este de hoje é sobre Eva, e assim a gente começa de Gênesis e o projeto da gente, se Deus permitir, é até Apocalipse, trazendo aqui informações essenciais sobre aqueles que fizeram seus nomes na história bíblica. Muito bem, quem foi Eva? Eva foi a primeira mulher criada, né? E foi feita do homem para que fosse sua adjuntora, sua ajudadora, sua auxiliadora. Então, vamos ver aqui o que nós podemos trazer de informações sobre Eva, seus pontos fortes, seus êxitos, suas fraquezas, seus erros, a lição de vida que a gente pode aprender com ela e o mais que Deus nos permitir. A Bíblia não fala muito sobre Eva, pouco nós sabemos a respeito dela, a primeira mulher do mundo e, portanto, a mãe de todos nós, no sentido universal. Eva foi a peça final no maravilhoso e complexo quebra-cabeça da criação de Deus. Agora, Adão tinha outro ser humano com quem podia conviver. Alguém que também fora feito à imagem de Deus. Ali estava alguém suficientemente parecido para fazer-lhe companhia e diferente o bastante para um relacionamento. Juntos eram mais excelentes do que cada um poderia ter sido sozinho. Satanás aproximou-se de Eva no jardim do Éden, onde ela e Adão viviam. Ele questionou a sua satisfação. Como poderia ela ser feliz se não lhe era permitido comer o fruto de uma das árvores? Satanás ajudou Eva a desviar seu foco de tudo aquilo que Deus fizera e lhe tinha dado para a única coisa que ele a tinha proibido fazer. E Eva estava disposta a aceitar o ponto de vista de Satanás sem nem ao menos consultar a Deus. Infelizmente, isso é o que a maioria das pessoas faz. Aceitam as propostas do diabo sem nem ao menos consultar a Deus. É uma herança, né? Herança que a gente tem de Eva. Não lhe parece familiar? Quantas vezes nossa atenção é desviada do muito que temos para o pouco que não temos? Na verdade ela tinha todas as árvores e frutas que haviam no jardim. Somente havia a proibição de uma, e o motivo era apenas para que o homem tivesse a liberdade de escolher servir a Deus ou não, obedecer a Deus ou não. Porém, Deus não o deixou inocente das consequências da desobediência. Aparece aquele sentimento, eu tenho que ter isso. Eva representa todos nós.
E sem dúvida mostramos que somos seus descendentes quando repetimos os seus erros. Nossos desejos, assim como os de Eva, podem ser facilmente manipulados. Eles não são a melhor base para as nossas ações. Precisamos manter Deus presente em nosso processo de decisão constantemente. Sua palavra, a Bíblia, é o nosso guia quando se trata de decisões. Eis o motivo pelo qual a palavra de Deus é tão importante e necessária na nossa vida, porque ela nos ensina os prejuízos de tomar decisões e atitudes sem consultar a Deus, apenas pelo nosso desejo. E o quanto a gente vê de pessoas quando a gente vai tentar pregar o Evangelho e elas dizem, não, quando eu sentir no meu coração, quando eu vou, eu aceito, eu quero. Mas enquanto não sentir no meu coração, ora, o coração da pessoa corrompido pelo pecado, ele é enganoso. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus pode esquadrinhar os nossos corações, só Ele pode saber o que está nos nossos corações, nem nós mesmos, porque somos enganados pelos nossos próprios sentimentos. Portanto, a nossa consciência e a nossa fé deve nos levar a uma atitude de buscar em Deus as respostas para nossas atitudes e decisões, de maneira que dessa forma a gente possa caminhar segundo a vontade do Senhor, porque ela é agradável, boa e perfeita. Glória a Deus. Vamos ver aqui os pontos fortes, que não foram muitos, e os êxitos de Eva. Bom, primeira mulher e primeira mãe, isso não é lá essas coisas, mas já é alguma coisa, né? Porque foi a primeira mulher, foi a primeira mãe, foi a primeira fêmea. Ao compartilhar um relacionamento especial com Deus, foi corresponsável com Adão pela criação e demonstrou certas características de Deus, né? Isso é evidente pelo tempo. A Bíblia não diz que eles viveram, porque não foi assim que Deus criou Eva, que imediatamente ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Eles viveram um tempo no jardim, né? E isso foi o tempo suficiente para o diabo conseguir colocar no coração dela o desejo de comer daquela fruta, ou seja, de desobedecer a Deus. Porque entre tantas frutas de bom desejo, de bom gosto, que poderia saciá-los o tempo inteiro, enquanto Deus permitisse, eles preferiram comer aquela que Deus a proibiu. Porém, Deus não proibiu apenas por proibir, Ele proibiu e disse as consequências dessa proibição, da desobediência. E até hoje a gente paga esse preço altíssimo por causa da rebeldia e da desobediência de Adão. E a Bíblia diz que pela desobediência de um homem, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos sofrem, todos padecem, por causa de uma desobediência, meu irmão. Já imaginou a vida inteira desobedecendo a Deus? Porém, Deus é tão maravilhoso que providenciou um meio de reconciliar-nos com Ele. E esse meio é Jesus Cristo. Através de Cristo nós somos reconciliados com Deus, não por causa de alguma justiça que nós praticássemos,
mas pela justiça de Cristo que nos é imputada quando cremos nele como nosso substituto na condenação e na morte. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. As fraquezas e erros de Eva. Primeiro, permitiu que sua satisfação fosse minada por Satanás. E aí é onde está um dos erros grandes da gente. É a gente permitir que aquilo que nos satisfaz seja minado pelo diabo. E acreditemos que temos que fazer ainda algo mais para ser feliz ou para nos satisfazer, dando brecha para que a carne cresça a sua força e o Espírito define, quando a Bíblia diz que a gente não deve de maneira nenhuma extinguir o Espírito de nós depois que recebemos a palavra da vida. Segundo, agiu impulsivamente sem consultar a Deus ou ao seu marido. Olha, a impulsividade, ou seja, a atitude repentina que tomada sem consultar ou sem refletir sobre as consequências é prejudicial e perigosa. Por isso, o livro santo, a Bíblia Sagrada, nos ensina a andar na direção de Deus, ou seja, permitir que o Espírito Santo nos conduza para que assim a gente venha fazer as coisas corretamente. Terceiro, não apenas pecou, mas também partilhou seu pecado com Adão. Complicado quando a gente, além de errar, ainda tenta colocar os outros no próprio erro. E quarto, quando confrontada, culpou os outros. Isso é mais uma herança que a gente adquiriu, uma herança maligna. Da maioria das vezes a gente não assumir nossos erros nem os nossos pecados, querendo colocar a culpa em outras pessoas, como se isso pudesse resolver a nossa situação. Claro que não resolve. O que resolve é reconhecer nossos erros, reconhecer a soberania, a santidade, a glória, o poder, a misericórdia e a graça de um Deus que, apesar de não necessitar de nós em nada, nós é que precisamos dele. Ele nos busca para oferecer sua misericórdia e sua graça. Pela pregação do Evangelho, nós fomos procurados. Não fomos nós que procuramos. O Evangelho chegou até nós e provocou em nós a fé de crer em Cristo. E esse crer em Cristo é que faz a nossa reconciliação com Deus. É que nos liberta do poder do pecado que dominava sobre nós. E colocando a culpa nos outros e não assumindo nossos erros, isso não pode ocorrer nem acontecer na nossa vida de maneira nenhuma. E assim a gente vai permanecer debaixo da escravidão do pecado e dominado por ele. Portanto, confessemos ao Senhor, reconheçamos nossos erros e assim recebemos o seu perdão e somos restaurados. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda podemos adquirir de acordo com o comentarista, 3 pontos de lições de vida. Primeiro, a mulher também foi feita à imagem de Deus. Ela foi feita à semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus também fora tirada do homem, e Deus a fez com as mesmas características, a diferença apenas no sexo, mas com entendimento, com capacidade de decidir, com sentimentos, com tudo o que o Adão tinha em relação
a compreender, a entender, a saber, a sentir a sua condição em relação a Deus. O segundo ponto é que os ingredientes necessários para um casamento sólido são o compromisso mútuo, o companheirismo, a unidade e a pureza. Compromisso mútuo é concordância, é aquilo que você decide fazer, você busca a concordância do outro, combina com o outro, conversa com ele, diz, vamos fazer isso. Então, esse é o compromisso mútuo de se esforçar para servir a Deus, para viver na presença de Deus, os dois juntos. É um esforço diário, é uma luta constante. E isso, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. O companheirismo é a disposição de estar junto, de ajudar-se um ao outro em suas necessidades, em suas dificuldades, em suas lutas. É como a palavra de Deus diz, é chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. Ou seja, no momento do choro, chorar junto, no momento da alegria, se alegrar junto. Então esse é o companheirismo. A unidade é o reconhecimento de que agora não somos mais dois, mas em Cristo e através do matrimônio, ou seja, do compromisso, do casamento, somos apenas um em Cristo Jesus. Ou seja, se somos um, não podemos fazer as coisas separadamente. Essas são as lições de vida. E a última é a pureza, né? Nesse ponto aqui, para um casamento sólido, né? Os ingredientes necessários, o último é a pureza. E a pureza simboliza o respeito, simboliza a consideração e a condição de não se trair um ao outro, mas viver um para o outro. E o último ponto da lição de vida é a tendência humana básica para o pecado. A tendência humana básica para o pecado remonta ao início da raça humana. É uma coisa assim, ou seja, a gente sempre age também como eles agiram. Desobedece a Deus, não assume seus compromissos, se afasta de Deus, tenta se esconder. Agora, se esconder de Deus não é praticamente impossível, é impossível. Então não tem como se esconder de Deus, né? As coisas que acontecem quando a pessoa peca. Se afasta de Deus e tenta se esconder dele, e além de não assumir os próprios erros, tentando colocar a culpa nos outros. As informações essenciais a respeito de Eva, o local onde ela viveu, o jardim do Éden, olha só, lá não tinha problema algum, nenhum problema dos que a gente enfrenta hoje existia no Éden, nenhum deles. Não existia doença, não existia fraqueza, não existia tristeza, não existia falta de nada, tinha tudo. Tudo o que eles precisavam para ser felizes estava ali, mas eles preferiram ir pelo caminho errado, o caminho da desobediência, e por isso a desgraceira toda os alcançou, não que não tivessem sido avisados. Segundo ponto das informações essenciais é ocupações. Ela era esposa do primeiro homem que tinha
a quem tinha sido entregue a terra com tudo que nela havia para que dominassem, para que crescessem e para que se multiplicassem. Era ajudadora, ou seja, foi criada para ajudar o homem a cumprir com o propósito de Deus. Ao invés disso, ela ajudou a ele a se desviar. Segundo ponto, as ocupações. Essa terceira ocupação era companheira. Era para ser companheira. E foi companheira de Adão. Foi até no pecado. E co-gerenciadora do Éden. Ou seja, era a segunda presidente, a segunda gerente de tudo quanto fora entregue a Adão. Então a ocupação dela era tão privilegiada quanto a de Adão. Dar ouvidos à serpente e não consultar a Deus e nem ao esposo foi o seu maior erro. O terceiro ponto das informações essenciais é os familiares. Quais eram os familiares de Eva? Primeiro o marido, que foi Adão. Filhos. São mencionados Caim, Abel e Sete pelos nomes, mas de acordo com a Bíblia foram inúmeros outros filhos que tiveram. E ela foi a mãe. Apesar de terem pecado, a Bíblia não fala nada a respeito de que ela não tenha sido uma boa mãe. O versículo-chave é: e disse o Senhor Deus, que está em Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora, que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. A história de Eva pode ser encontrada em Gênesis, do capítulo 2, verso 18, até o capítulo 4, verso 26. Sua morte não é mencionada nas Escrituras. Louvado seja Deus. Esse é o pequeno resumo do que a gente pode dizer a respeito de Eva, visto que a Bíblia não fala muito sobre ela, e essas são as informações principais e essenciais a respeito de Eva, das quais, através dessa explicação, a gente pode também aprender muitas coisas. Que Deus abençoe o seu coração e assim você reflita sobre os prejuízos de desobedecer a uma ordem de Deus. Se a morte, se todo o mal que existe neste mundo veio apenas por uma desobediência, imagine a gente viver a vida inteira desobedecendo a Deus. Que tipo de castigo a gente não merece ou não vai receber? Mas Deus é tão bom que providenciou o meio de reconciliação e oferece o perdão dos pecados, a reconciliação com Ele, a santidade e o privilégio de morar com Ele eternamente nos céus. Mas essa atitude e decisão vai ser particularmente de cada um, assim como é a decisão de desobedecer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, e a gente vai continuar aqui mostrando os principais personagens da Bíblia, trazendo informações sobre eles, o que fizeram, como se conduziram diante de Deus, como Deus os usou, porque existem muitos que Deus usou, que são lições maravilhosas para nossas vidas. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse vídeo, por mais essa oportunidade de apresentar os personagens importantes da Bíblia Sagrada. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que vão ver esse vídeo, que vão compartilhar. Que a tua graça venha encher suas vidas, suas casas, suas famílias, conduzindo-os pelo caminho da verdade e da justiça,
por amor do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, veja o vídeo, preste atenção na mensagem, que apesar de ser apenas a apresentação a respeito de um personagem da Bíblia, mas existe uma mensagem, e Deus abençoe grandemente, tá bom?